Bom, a novidade que eu quero contar para vocês é sobre o intensivo de 2024, que a gente já tem informações sobre ele, mas eu vou falar mais para o final. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é sobre o nosso jejum de Isaías 62 e como que isso tem a ver comigo, contigo, e como que a gente pode preparar os nossos corações para essa dinâmica incrível que Deus está propondo para a gente. É para uma hora como essa que Deus nos posicionou, liderando casas de oração, um movimento de oração, liderando reuniões de oração. De alguma maneira, Deus posicionou a gente no momento específico no qual nós estamos, para que nós possamos ser úteis enquanto a gente permanece dizendo sim para o seu glorioso plano. Então, é nossa honra e nosso privilégio poder dizer sim para o Senhor. É nosso privilégio a gente poder corresponder com Ele, com isso que Ele está fazendo nessa hora. E eu queria que você desse uma olhadinha comigo, antes de mais nada, no texto de Isaías 62. Isaías 62 é o texto base do nosso jejum. Isaías 62. O ponto do capítulo 62 de Isaías é que Deus não está nem calado, nem atado ou parado. Ele não está neutro, nem está distante da história que ele está desenvolvendo agora mesmo, com o seu plano glorioso de encher toda a terra com o conhecimento dele mesmo, como as águas cobrem o mar. Muitas pessoas pensam que por causa da demora, por causa do ímpio prosperando, muitas pessoas pensam que por meio por causa do silêncio aparente de Deus com relação a perguntas e questões importantes, Deus não está envolvido na história. Deus está ausente da história, ele está desconectado com aquilo que está rolando. Mas essa não é a verdade, e eu queria mostrar para vocês que no texto de Isaías, ele, por causa do plano dele para a cidade de Jerusalém, por causa do zelo e do desejo dele por essa cidade, ele não está quieto, nem está calado. Deus está completamente comprometido em para onde a história está indo. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém representa o lugar da sua habitação permanente. É ali onde o Messias vai reinar por 1000 anos. Essa é a cidade, né, que em Mateus capítulo 5, Jesus mesmo a chama da cidade do grande rei. Essa é a cidade onde Deus colocou os seus olhos para ouvir a oração que se faz naquele lugar. Aquela é a cidade onde Deus desejou. É a cidade do desejo de Deus. O Deus que possui toda a terra deseja uma cidade. E se você vasculhar a Bíblia inteira, você não vai ver nenhuma outra cidade mencionada nas Escrituras na qual Deus nos ordena orar por ela, a não ser a cidade de Jerusalém. E também Deus pede para que Jeremias, no cativeiro, ore pela paz da cidade onde ele está. Então, ele pede para orar pela cidade onde ele está, onde a gente está, e também pela cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é o centro pivotal onde toda a história gira em torno. E é a partir de lá que o Messias vai governar para sempre e definitivamente. Da mesma maneira que Deus ama e deseja algo, o diabo odeia e persegue algo. É paralelo, né? Assim como Deus colocou a sua imagem, a sua semelhança no homem e na mulher, o diabo odeia quem o homem e a mulher são. Por isso que ele quer destruir o homem e a mulher, a família, as crianças. Mas Deus também colocou os seus afetos e o seu desejo, especificamente pela cidade de Jerusalém, e isso faz com que o inimigo também coloque o seu ódio, a sua ira, a sua fúria contra a cidade de Jerusalém e contra o povo judeu.
é paralelo proporcional. Da mesma maneira que Deus ama algo, o diabo odeia algo. E se nós queremos entender o que Deus mais ama, basta a gente olhar o que o diabo mais odeia. Obviamente, o diabo odeia pessoas, odeia a família, odeia a mulher, odeia o homem. Mas, quando a gente está falando de povos ou uma determinada região geográfica, não existe nenhum lugar mais controverso do que a cidade de Jerusalém. E não existe nenhum povo que vem desde a antiguidade sofrendo inúmeras tentativas de aniquilação, destruição, como o povo judeu. Né? Não é por acaso que em toda geração alguém se levanta para aniquilar ou para tentar aniquilar o povo judeu. Foi assim desde os dias do Egito, né? Quando os filhos de Israel ainda estavam ali presentes. Foi assim na invasão dos babilônicos, foi assim com a vida de Esther durante o Império Persa, né? Foi assim com os romanos aniquilando e dispersando o povo judeu e a cidade de Jerusalém no ano 70 e no ano 135. E foi assim que a gente vê judeus em diversos lugares no tempo e na história tendo que fugir para a América do Sul quando eles são perseguidos pela Inquisição, e mais tarde quando 6 milhões de judeus são sistematicamente assassinados pelo nazismo, né, na figura Hitler. E de tempos em tempos, essa história é contada de novo com um personagem diferente. Alguém tentando aniquilar e destruir o povo judeu. Por quê? Porque aquilo que Deus ama, aquilo que Deus deseja, é também o objeto do ódio e da ira, da fúria de Satanás. Principalmente pelo fato de que em Mateus capítulo 23, versículo 39, Jesus ele conecta a sua vinda a um remanescente judeu dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele conecta a sua segunda vinda com o fato de que vão haver judeus na cidade de Jerusalém clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Você é o Messias e nós te desejamos aqui de volta. E Jesus fala: vocês não vão me ver até que vocês digam isso. Bom, se você fizer as contas, se não houver ninguém do representante judeu na cidade de Jerusalém dizendo bendito o que vem em nome do Senhor, Jesus é um mentiroso e ele não pode voltar. Então, esse é o plano do inimigo, aniquilar o remanescente judaico, mas de uma forma sobrenatural, vez após vez após vez. Deus protege, guarda, no meio da tribulação, no meio da perseguição, no meio do holocausto, ele salva milagrosamente um remanescente do seu povo e os traz de volta, em 1948, para a cidade de Jerusalém, para a terra de Israel. Em 1967, de volta para a cidade de Jerusalém. E agora, pela primeira vez em 2000 anos, nós podemos ter na terra de Israel, na cidade de Jerusalém, um remanescente que acredita, que recebe Jesus como o Messias e que pode declarar: bendito o que vem em nome do Senhor. Pela primeira vez em 2000 anos de história. Não sei o quão significativo você pensa que você é ou o tempo no qual você está vivo, mas nós estamos vivos em um tempo sem precedentes. Nós estamos vivos num momento na história onde, finalmente, o fim dos tempos pode começar. Ou o drama que transiciona essa era para o reino milenar pode acontecer. Nós temos o palco preparado. Nós temos os personagens na posição. E agora nós estamos simplesmente observando a história ser escrita diante dos nossos olhos, enquanto a gente lê os jornais, enquanto a gente observa a profecia bíblica e a gente observa que Deus está comprometido com a história e ele não está calado.
A maior mentira que nós podemos acreditar é que Deus não está comprometido com o seu povo, nem com o avanço dos seus planos, que a história está indo para qualquer direção aleatória, e de que Deus ele não tem interesse em ver o seu povo, não só o povo judeu, mas também a igreja, entrando na sua plenitude. Né? Essa é uma grande mentira da qual nós precisamos nos livrar e crer em tudo aquilo que Deus prometeu e disse que iria fazer. Se Deus prometeu algo, nós não ressignificamos isso porque está demorando. Se Deus disse que vai realizar algo, nós esperamos com fé e oramos para que isso venha a acontecer. O fato é que Deus não está calado e Deus não está quieto. Por causa de Sião, eu não permanecerei, e por causa de Jerusalém, eu não ficarei calado, até que a sua justiça brilhe como o amanhecer e a sua salvação resplandeça como uma tocha acesa. Deus está comprometido em liberar a sua glória, a mesma glória Shekinah que nós vimos no templo de segundo Crônicas, a mesma glória Shekinah que habita corporeamente na vida ou no corpo de Jesus, vista visivelmente por todas as nações. Deus deseja levantar com a sua mão dos escombros a cidade de Jerusalém como se fosse uma coroa maravilhosa, esplêndida na sua mão, a fim de que todos os reis, todas as nações e todos os povos vejam que Deus é fiel do princípio até o fim. E a cidade de Jerusalém, um dia, jamais vai ser invadida, saqueada ou considerada controversa ou abandonada. Pelo contrário, o plano de Deus em exaltar Jesus naquela cidade envolve os seus afetos e desejos mais profundos e poderosos. Ele ama aquela cidade como um noivo ama a sua noiva. Ele está comprometido com o destino e o futuro do povo judeu e com a restauração de todas as coisas, com o entronizar do seu filho na cidade de Jerusalém. Deus está comprometido com isso, como um noivo está comprometido com uma noiva. É que Deus vai mudar a sorte da cidade de Jerusalém, do povo judeu, para sempre. E nunca mais eles serão uma cidade ou um povo abandonado ou desolado. Pelo contrário, o nome deles será o prazer de Deus e a delícia de Deus, porque Deus tem prazer em você. Versículo 4, o Senhor tem prazer em você. Sem a gente entender que para Deus é pessoal, sem a gente entender que os afetos de Deus, o desejo de Deus, o prazer de Deus, a sua alegria está em jogo, quando nós estamos falando a respeito do povo judeu e da cidade de Jerusalém, nós não vamos entender o quão sério é este assunto. Porque, de fato, o povo judeu ele não tem nada de especial em si só. Mas o que faz eles especiais é o desejo de Deus sobre eles. E como nós não tínhamos nada de especial, e mesmo assim Deus nos escolhe, nos chama, nos capacita, nos transforma e nos promete glorificar, o seu compromisso, a sua aliança com o povo judeu é irrevogável. De acordo com Romanos capítulo 11, os dons de Deus são irrevogáveis, são irreversíveis. Eles são permanentes, especialmente com relação ao que Deus prometeu fazer com o povo judeu e com a cidade de Jerusalém. Sem essa perspectiva e sem o entendimento de que Deus é um noivo, Deus ama o povo judeu e a nação de Israel como um noivo ama a sua noiva, sem essa compreensão, nós estamos aquém de entender a profundidade do assunto que nós estamos tratando. E esse é o problema dos gentios. O problema dos gentios é olhar para aquilo que Deus ama e não amar como Deus ama, mas amar simplesmente
externamente e emocionalmente, né, ou de uma maneira superficial. Quando nós somos convidados a amar aquilo que está no coração de Deus, a desejar aquilo que está no coração de Deus, quando nós somos convidados a nos envolver com aquilo que Deus ama, deseja, sente, pensa e planeja com relação ao povo judeu e à cidade de Jerusalém, ele não está convidando a gente para nos tornarmos judaicos. Ele não está convidando a gente para absorver um pouco de judaísmo no nosso cristianismo. Ele está nos convidando para amar um povo como ele ama. É muito mais fácil a gente botar uma roupa e se fantasiar de judeu do que amar como Deus ama. É muito mais simples a gente parar de comer algumas coisas ou guardar algumas festas do que amar como Deus ama, do que desejar como Deus deseja. E o tipo de comprometimento que Deus quer de nós não é que a gente absorva pontos da cultura judaica. Você precisa saber, ou você precisa lembrar que o povo judeu, ele pratica a sua religiosidade por 2.000 anos, por mais de 2.000 anos. O povo judeu pratica as festas, a alimentação, a dieta, as palavras hebraicas. Eles fazem, vivem, repetem essas coisas por geração em geração, há centenas e milhares de anos, e mesmo assim, o seu coração está endurecido e não conseguem ver em Jesus o Filho de Deus e o Messias esperado. Então, isso mostra para nós, gentios, que não é o fazer as coisas judaicas que nos torna mais espirituais ou mais profundos, de acordo com o coração de Deus. Pelo contrário, o que nos torna mais profundos e mais conectados com o coração de Deus é amar, Deus ama do jeito de Deus, nos termos de Deus. É se envolver com aquilo que Deus deseja fazer do jeito de Deus. Algumas pessoas me perguntam, de vez em sempre, como que eu posso me envolver com Israel e com o plano de Deus para Israel? Como que eu posso fazer isso de maneira prática? Se você perguntar ao apóstolo Paulo, ele responde em Romanos capítulo 10, versículo 1, e isso eu oro para que Israel seja salvo. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que, para os gentios, a coisa mais importante que nós podemos fazer é orar. E quando nós olhamos para Isaías 62, quando nós olhamos para o texto, Deus está comprometido a levantar pessoas que se envolvam na prática por meio da oração, da intercessão. Ó Jerusalém, eu coloquei vigias sobre os seus muros, e eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem vocês que oram ao Senhor, e não deem descanso ao Senhor, até que ele complete a sua obra de estabelecer Jerusalém como objeto de louvor em toda a terra. Até que ele torne Jerusalém o motivo de orgulho de toda a terra. Quando nós olhamos hoje para a cidade de Jerusalém, é uma cidade controversa, os países divergem sobre eles, os governos discordam sobre essa cidade, os crentes discordam sobre essa cidade. Se você quer ver onde que está o coração das pessoas, pergunta, e Israel? O que você pensa sobre Israel? As pessoas, né, elas vão se posicionar radicalmente, ou supervalorizando e superestimando o Estado de Israel, ou, do outro lado, criticando e abraçando a narrativa secular de que Israel é o culpado por todos os males do Oriente Médio e eles são responsáveis pelas mazelas dos palestinos. Ou seja, dentro da igreja, quem dirá nas nações, nos povos, entre a sociedade, existe diversas e divergentes opiniões sobre a cidade de Jerusalém, mas Deus está comprometido em fazer a cidade de Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Não por causa do povo judeu, mas por causa de um determinado judeu, que em breve virá
e vai governar toda a terra a partir daquele lugar. É a partir dessa cidade que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, governa todas as outras nações. Eu queria recomendar para você um livro chamado Quando um Judeu Governar o Mundo. E nós queremos disponibilizar esse livro depois com frete grátis para qualquer pessoa que deseja adquiri-lo, porque é fundamental que nós possamos ver a glória que Deus deseja manifestar naquela cidade ao exaltar o seu Filho sobre todos e sobre tudo. Ao glorificar Jesus naquela cidade, ele deseja enchê-la de glória, mas o objetivo não é simplesmente destacar um pedaço de terra, mas exaltar a glória e a sabedoria do seu plano em estabelecer Jesus como rei de toda a terra. Se você deseja saber mais sobre isso, eu realmente quero indicar para você Quando um Judeu Governar o Mundo, de Joel Richardson. E a gente vai colocar nos próximos dias, nas próximas horas, este livro com frete grátis para todo mundo que quiser. Então, Deus ele está comprometido em levantar intercessores. Será que nós estamos comprometidos em abraçar o plano de Deus? Será que nós estamos, de fato, interessados em dizer sim para aquilo que Deus está fazendo? Nós temos o privilégio de hoje, né, nos comprometer. E eu entendo que jejuar 21 dias é um grande compromisso. A gente vai perder um monte de oportunidades, refeições, a gente vai perder atividades e oportunidades sociais, a gente vai sentir a fraqueza da nossa própria carne, mas, por outro lado, eu vejo que nesses 21 dias Deus deseja liberar mais revelação sobre as pessoas que se posicionam no lugar onde Deus derrama mais conhecimento, né? Que é no lugar do jejum e da oração. É nesse lugar, é nesse ambiente, nessa atmosfera que Deus libera mais revelação do seu plano e do seu coração sobre as pessoas. E ao posicionar os nossos corações nesse lugar, você pode ter plena certeza que Deus vai liberar sobre você conhecimento, sabedoria, de uma espetacular durante esses 21 dias. Eu acredito que esse é um dos maiores e mais poderosos benefícios que nós podemos experimentar nesse próximo mês de maio. É a maneira mais prática que alguém pode se engajar e se envolver com Deus, pensando no que Deus pensa e amando o que Deus ama. Este é o meu desafio para nós, né, nessa noite, olhar para as Escrituras e crer que Deus está preparando um dia glorioso, onde nunca mais os inimigos e os guerreiros de outras nações vão saquear e destruir a cidade de Jerusalém. Pelo contrário, num novo templo estabelecido pelo Messias, eles vão comer, beber e se fartar. Eles vão provar do seu trabalho na presença de Deus para sempre, durante 1000 anos diante de Jesus. Versículo 10 diz que saiam pelos portões, preparem o caminho para o meu povo retornar. Saiam pelos portões, me lembra muito o Salmo 24, né? Para que se levantem as portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. É um convite similar, né? Para que as portas se abram, para que Jesus possa voltar e reinar nessa cidade. E o texto fala a respeito de se preparar um caminho para que o cativo possa retornar, para que o povo, para que o remanescente possa voltar para a cidade de Jerusalém. Infelizmente, a implicação desse texto, né, se ele é verdade, é que vai haver uma grande tribulação, onde
o povo judeu vai sofrer de uma maneira impressionante e nós não podemos nos tornar negligentes a esse assunto, assim como a igreja foi durante a Segunda Guerra Mundial, onde se omitiu de trabalhar em prol da nação de Israel. Sabe, a Alemanha nazista era uma nação cristã, mas por não se comprometer com o plano de Deus para a nação de Israel, justificou o extermínio de 6 milhões de judeus, enquanto ainda se considerava cristão e abençoado por Deus. Esse é um drama, uma palavra bem pesada, porém é a realidade. Se nós não nos envolvermos com o plano de Deus, nós fatalmente vamos cair na negação do plano de Deus, na resistência contra o plano de Deus. Versículo 11, o Senhor ele vai enviar esta mensagem, isso que eu estou falando com vocês. Ele vai enviar esta mensagem até os confins da terra. Deus vai levantar mensageiros, pessoas que podem e sabem articular esta mensagem e que vão habilitar outras pessoas em outros jejuns, em outros momentos cruciais da história. Sabe, eu acho que depois de 1 milhão, 5 milhões de pessoas jejuando por 21 dias, depois 100 milhões de pessoas jejuando no dia 28 de maio, a história nunca mais será a mesma. Simplesmente pelo fato de que quando um homem, Daniel, jejuou, Deus liberou o anjo Gabriel e revelação profunda sobre o fim dos tempos. Quando um velhinho jejuou 21 dias. Agora nós estamos falando de 1 milhão, 5 milhões de pessoas jejuando 21 dias. E nós estamos falando de 100 milhões de gentios orando e jejuando no dia 28 de maio. Queridos, nunca na história houve nada parecido como o que vai acontecer neste mês. E você não quer, de jeito nenhum, ficar de fora ou ser mais ou menos envolvido com isso que Deus está fazendo. Você quer estar envolvido, você precisa dizer sim para isso que Deus está fazendo. Mesmo que você não saiba nada, mesmo que você tudo, mesmo que você tenha mais dúvidas do que certezas, é a hora de posicionar os nossos corações no muro da intercessão, a fim de que Deus ilumine nosso coração e nos dê entendimento a respeito do seu plano, para que nos próximos nós possamos ser úteis, mensageiros para os confins da terra, dizendo a mensagem a respeito do plano de Deus para a nação de Israel. A mensagem inclui a seguinte frase: vejam, o seu Salvador se aproxima e olhe, ele traz consigo suas recompensas. Queridos, Jesus, o Filho de Deus, não é mais um bebê numa manjedoura. E ele não é mais um homem quebrado e moído pelas nossas transgressões. Ele é o Rei da Glória e, em breve, montado num cavalo branco, ele irá liderar todo o exército dos céus, constituindo de anjos e homens e mulheres com corpos glorificados, para executar o plano perfeito de Deus de tomar a terra de assalto e remover a terra todos os governantes, reis, governadores, príncipes e pessoas que impedem o seu amor de ser plenamente experimentado. Deus vai intervir na história por meio do Salvador que se aproxima. E quando ele vier, ele traz recompensas nas suas mãos. Isso é um assunto para um dia, mas as recompensas que Jesus traz, elas são completamente desproporcionais à entrega que a gente dá. As recompensas que ele traz não é a salvação em si, porque a salvação é pela graça, pela fé. Mas existem recompensas eternas por causa da obediência e do sim voluntário, pelo qual nós amamos Deus desse lado da eternidade.
E quando ele vem, eu posso te afirmar que o que ele traz é desproporcionalmente superior àquilo que nós estamos sacrificando 21 dias de jejum ou qualquer outro sacrifício que seja para seguir Deus. Qualquer coisa que a gente entregar nesses dias e nas nossas vidas não se compara com a recompensa que ele traz nas suas mãos. Queridos, ele vem sem demora, mas ele vem no contexto de uma igreja que ora e de um remanescente judeu que clama pelo seu retorno. Será que nós estamos dispostos a ser o tipo de gente que está na terra quando Jesus volta? Porque o tipo de gente é um povo posicionado nas muralhas da intercessão, não dando descanso a Deus, nem de dia, nem de noite, até que ele estabeleça a cidade de Jerusalém como objeto de louvor em toda a terra. Esse é o nosso desafio e esse é o nosso convite durante 21 dias, do dia 7 a 28 de maio. Se você esteve conosco em Kansas City, você viu o Mike Bickle falando, né, no nosso intensivo. Você assistiu online também, o Mike desafiou, né? E por meio daquela gravação, ele sabia que ele alcançaria muito mais pessoas. No nosso alcance online, na conferência, no intensivo em português, foi absurdamente bem sucedido. Nós estamos muito felizes, muito satisfeitos, muito gratos ao time de mídia e todo mundo que trabalhou, não só para a gente poder ter uma experiência local muito boa, mas também uma experiência remota, online, que fosse bem sucedida, para que pessoas possam olhar essa mensagem e falar: eu quero e eu posso viver isso. E aí, quando você vive 21 dias de jejum, orando pelo coração de Deus com respeito à cidade de Jerusalém e povo judeu, talvez você vai ter aquele 2, 3, 4 amigos que vão falar assim: por que você está fazendo isso? Por que você está jejuando por Israel? E você vai poder compartilhar o que você sabe. Você vai poder compartilhar o que está no seu coração. E se você ainda não tem muito conteúdo para compartilhar, eu quero te desafiar a baixar o aplicativo da Base, de graça. É um aplicativo gratuito. Lá nós temos dezenas e dezenas de mensagens, e-books, podcasts e devocional de 21 dias, onde você pode ganhar linguagem sobre como orar por Israel e pelos planos de Deus com relação à cidade de Jerusalém e o povo judeu durante esses 21 dias. Se você ainda não tem o aplicativo da Base, você pode procurar na sua loja de aplicativos a Base.org. Lá você vai encontrar uma seção completamente dedicada ao jejum que nós estamos fazendo. É o nosso presente, o conteúdo que nós estamos disponibilizando 100% gratuito ali, para que você possa tirar benefício, para que você possa jejuar com qualidade, com profundidade. Nós estamos comprometidos nesses dias a produzir mais conteúdo, a falar mais sobre o tema, a expandir esse assunto, para te enriquecer, mobilizar não só você, mas também as pessoas que estão envolvidas contigo. Se você está aqui por causa dos hubs, né, ou por causa do movimento de jejum no Brasil, você já sabe, a gente está falando sobre isso há meses, e eu estou muito feliz de avisar que existem mais de 100 igrejas e ministérios. 100 igrejas e ministérios espalhados por todo o Brasil, Europa, Japão, Estados Unidos, comprometidos em orar 21 dias, juntamente conosco. Isso é uma obra completamente sobrenatural. Imagina, chamar pessoas a orar é difícil. Chamar pessoas para jejuar é mais difícil. Chamar pessoas para orar e jejuar por Israel é impossível. Mesmo assim, 100 diferentes ministérios e igrejas em todo o Brasil, Europa, Estados Unidos e Japão,
estão prometidos a orar pelo menos 1 hora durante os 21 dias. Queridos, se isso não é Deus, ninguém mais poderia mobilizar tanta gente para um desafio tão grande. Eu acredito que este é um sinal de que o favor de Deus está sobre nós e que Ele vai nos dar graça e captação sobrenatural para jejuar durante esses dias, a fim de que nós possamos crescer na revelação e no conhecimento do seu plano. Então, se você está aqui, tanto da conferência do intensivo, online ou presencial, se você está aqui do movimento de oração, e se você está aqui por causa de qualquer outro motivo, né, se esse link apareceu para você em algum lugar, esse é o nosso desafio durante o próximo mês. Né? A partir do próximo domingo, junte-se a mais de 1 milhão de crentes em todo o planeta que estarão orando e mobilizando 24 horas de jejum durante 21 dias, né, durante o mês de maio. Bom, era essa mais ou menos a sessão que eu tinha preparado para compartilhar aqui no intensivo português que a gente fez no iHop KC. E foi muito incrível. Se você está aqui e você estava no intensivo, mande aí a sua pergunta ou o seu alô ali no Q&A, ou nas perguntas e respostas. A gente está num formato de Zoom hoje um pouco diferente, mas a gente consegue ver as melhores perguntas, a gente vai responder, as principais perguntas a gente vai responder. E hoje é um dia especial também, porque estamos lançando a data oficial para o intensivo português aqui em Kansas City do ano de 2024. No ano 2024, nós vamos realizar novamente essa conferência presencial aqui em Kansas City, e a data vai ser 24 a 28 de abril de 2024. O Paulo ele está colocando aqui agora, né, disponível o site ihopkcportuguês.com, e lá nós vamos ter todas as informações em breve do intensivo, mas você já pode garantir a sua vaga. E o benefício de se garantir a vaga agora é o seguinte: comprar o seu ingresso com 50% de desconto. Mais barato que foi esse ano, mas nós vamos ter lotes diferentes. E quanto mais próximo do evento, mais caro vai ficar o ingresso, né? E quanto mais cedo você adquirir o seu ingresso, melhor vai ser o seu desconto. Eu sei que muitas pessoas não conseguiram vir nesse ano por visto, porque está demorando o visto. Mas, por outro lado, eu também queria te desafiar a fazer logo a sua aplicação do visto, porque eu ouvi um monte de histórias de pessoas que tiveram vistos aprovados rápidos. Então, não acredita só que o visto está difícil ou demorando a sair, mas faça a sua parte. Se você ainda não tem visto, agora é a hora de você correr atrás. E nós vamos manter o ingresso promocional até outubro, né, desse ano. Mas depois disso, ele vai subir. E em janeiro, ele vai subir de novo. Então, você precisa garantir o quanto antes o seu ingresso para o intensivo português aqui nos Estados Unidos. Nesse ano também a conferência online foi gratuita. Ano que vem nós vamos fazer ela paga, porque a gente quer proporcionar uma experiência ainda melhor. E todas as sessões que ficaram, que nós tivemos durante o intensivo, foram gravadas.
e elas vão estar disponíveis em breve. A equipe está trabalhando para disponibilizar todo este conteúdo. O acesso ao devocional para os 21 dias de jejum está no aplicativo da base. O aplicativo da base, eu queria pedir para o Daniel colocar aí para a gente como chama? O link. Base.org. Você abrir agora o seu aplicativo, sua loja de aplicativos. Se você abrir agora a sua loja de aplicativos, você poderá encontrar a Base.org, o guia de devocional de jejum, está lá. Lá você encontra o devocional de 21 dias. Queremos fazer em casa. Eu, minha esposa, nosso bebê de 2 anos, minha sogra, mais amigos que querem convidar. Temos algo no coração. Se puder falar mais das dicas e direções, seria muito válido. Olha, o nosso desafio para quem quer fazer, a nossa instrução para quem quer fazer o jejum, proponha algo diante do Senhor. Algumas pessoas vão fazer um jejum de 21 dias de água, algumas pessoas vão fazer um jejum um jejum de 21 dias de uma refeição por dia. Algumas pessoas irão fazer o jejum de Daniel, né? Eu e a minha família, eu e a Stephanie, nós vamos jejuar da seguinte maneira. Nós vamos fazer a primeira semana água, a segunda semana líquidos e a terceira semana Daniel. Porque assim a gente começa forte, mas aos poucos a gente vai mudando um pouco a nossa alimentação, né? E aí a gente permanece engajado. A gente queria fazer as 3 semanas de água, mas a gente pensou que nesse jejum, por causa da escola das crianças e outras coisas que a gente está fazendo aqui em Kansas City, seria importante a gente fazer assim gradativo e não tão intenso. Então, a nossa dica para você é: proponha algo diante de Deus, né? Proponha algo diante do Senhor e faça, se comprometa e faça. Se você falhar, peça perdão e volte de novo. Qual dos links do app clica para ter acesso ao devocional? Não estou localizando. Olha aqui, gente. Vou mostrar aqui para vocês na minha tela. Estão vendo aqui, ó? Galeria de conteúdo. Aqui, ó. O coração de Deus para Israel. E aqui você pode fazer o acesso ao PDF do devocional. E aqui tem 21 devocionais difíceis para você. Se ligou aí no passo a passo? Você pega o aplicativo da base e vai para o final. Galeria de conteúdo. O coração de Deus para Israel. E acessa o PDF. Aqui você vai ter 21 dias de conteúdo para você poder estudar e acessar. Aqui, ó. O coração de Deus por Israel. Tem uma introdução e depois tem 21 dias aqui, ó. Dia 1. E cada semana ela tem um tema diferente. Então é um ótimo, excelente conteúdo para você ter aí durante o jejum. Mais dúvidas? Vamos lá. Estou aqui para responder. 21 dias orando, jejuando e seguindo o canal no app da base, correto? Pode ser esse pode ser o seu plano. Qual a sua expectativa para o período do jejum, para a igreja no mundo em geral? Cara, a minha expectativa é que Deus marque 100 milhões de pessoas para continuar orando por Israel depois dos 21 dias. Eu não estou esperando muito mais do que isso, embora quando Daniel jejua,
ele jejua com base na ordem das Escrituras e ele também confessa o seu pecado e se quebranta diante de Deus e tem um encontro sobrenatural com um anjo e revelação sobre o fim dos tempos. O que eu vou fazer especificamente? O meu plano é ler o livro de Daniel todos os dias, durante os 21 dias, porque não existe nenhum outro livro que dê mais informação sobre o estilo de vida necessário para ser um mensageiro do fim como o livro de Daniel. O livro de Daniel é dividido de duas maneiras. Os primeiros 6 capítulos são acontecimentos históricos, ou fatos da vida de Daniel. E os 6 últimos capítulos, do 7 ao 12, nós temos revelações e experiências profundas, encontros angelicais, arretamentos, jejum, oração e profunda revelação sobre o fim dos tempos. Nenhum livro se compara com o livro de Daniel. E o meu desejo, a minha expectativa, cara, é que Deus abra os meus olhos para ver Daniel de um jeito diferente, como eu ainda não vi. Eu quero abraçar e viver esse estilo de vida. Existe alguma maneira de conduzir o seu devocional? Não, cara. Você segue um cada dia. E todos os dias de noite, eu vou estar ao vivo no canal do Jesus Cop, né? E também no Zoom, contando testemunhos, histórias e assuntos interessantes relacionados ao jejum e recebendo convidados ao vivo. Então, conduza ele diariamente, cada dia, um tópico do devocional, uma oração, e aí você, ao longo do jejum, vai crescendo na revelação do plano de Deus. Tem vários livros da base da Impacto sobre o assunto Israel e Igreja. Durante esse período de jejum, o mais indicado seria ler Quando o Judeu Governar o Mundo, ou você indica outro também? Cara, a Impacto tem um livro chamado Israel e a Grande Comissão, que você deveria ler, Israel e a Grande Comissão. Para mim, esses são os livros. Se você não tem ainda o meu Fim dos Tempos, Escatologia Essencial, tem um capítulo ali, 2 capítulos na verdade, mas um capítulo bem específico sobre como entender Israel e Fim dos Tempos e a glória de Jerusalém, a glória da cidade de Jerusalém, por que ela é tão controversa. Eu indicaria esse outro livro da Impacto, que é Israel e a Grande Comissão, e tem um outro livro também do Samuel Whitfield, que é como que se chama aquele? Tudo está consumado. O Único Rei, bem lembrado. O Único Rei. Cara, tem tanto livro, a gente vai disponibilizar tudo isso nos próximos dias na base Shop, e você também encontra esses livros na Impacto, na loja do F-Hop e outros lugares. Com o Hub, a oração mínima de 1 hora pode ser estilo turno. Cara, faz como você preferir. Onde tiverem 2 ou 3 ali orando, a gente sabe que Deus vai estar também. E o formato é o de menos. O importante é que a gente ore de acordo com a vontade de Deus, ou seja, ore orações bíblicas, centradas na vontade de Deus. Durante os 21 dias, você vai estar fazendo lives no Instagram ou vai ser assim, neste novo formato? Não, eu vou fazer lives no YouTube. Eu acho que a gente vai ter no Instagram também, mas deve ser mais YouTube dessa vez. Porque eu vou estar no Zoom, e pelo Zoom eu vou receber convidados do Brasil e do mundo. E ao receber esses convidados, a gente vai estar transmitindo a tela e é melhor do que pelo Instagram. Como Hub, podemos colocar são os links de conteúdos que estão recebendo na bio ou no site da Casa de Oração? Cara, tudo que está disponível é seu, pega e distribui. Ser um homem segundo o coração de Deus está totalmente ligado a orar e interceder por Israel, certo? A profecia de Jeremias 3 vai pedir. Segundo o coração de Deus, está se cumprindo nisso?
Ser segundo o coração de Deus inclui também interceder por Israel, orar e interceder por Israel. Eu não diria que é a maior característica, mas eu acho que é uma boa característica. Giovana, como orar por Jerusalém? Ótima pergunta. Nós disponibilizamos aqui 21 textos bíblicos, 21 tópicos sobre o que orar, né? Já está disponível para você. Usar o livro de Cantares pode ser um bom caminho durante o jejum? Ótimo. Né? O livro de Cantares é um livro sobre o noivo e a noiva, e esse livro ele vai despertar o seu coração para os afetos de Deus por você, mas quando você olha Isaías 62, Deus ama a cidade de Jerusalém como um noivo ama uma noiva. Então, com certeza, você também vai ganhar profundidade sobre Israel, sobre a cidade de Jerusalém. Conectar outros propósitos além de Israel durante as reuniões de oração, tipo o propósito da comunidade local. Cara, fica à vontade. Aproveita o tempo e ora por tudo que você puder, mas concentra pelo menos 1 hora, né, no tópico Israel. Ícaro, meu amigo Ícaro, vai ter algum hub online central em português nesse período de 1 hora diária? Nosso ponto de encontro online vai ser o F-Hop. O F-Hop é a casa de oração que está funcionando com turnos em português e transmitido em alta qualidade. Então, a gente quer que pessoas que não possam se conectar com uma igreja local, mas desejam se conectar online, acessem a casa de oração F-Hop. Ótima pergunta, né? Como montar um plano de oração incluindo principais causas de interceder como aborto, Jerusalém, política, adoção, tráfico de pessoas, abuso sexual? Como interceder por esses pontos de maneira efetiva? Primeira dica, pega um texto bíblico que vai de encontro com essa dor ou com esse motivo de intercessão. Então, você vai orar por esse motivo baseado no que a palavra de Deus diz. Então, você pode pegar textos referentes à política, textos referentes à vida, textos referentes ao coração de Deus para o órfão, para orar por esses assuntos específicos. Minha dica é, seja bíblico. Seja bíblico. Use as orações bíblicas e transforme a Bíblia na sua linguagem de oração. Como comprar esses livros aqui nos Estados Unidos? Todos os livros estão disponíveis na Amazon e eles chegam na sua casa em 2 dias. É só você pesquisar na Amazon Quando o Judeu Governar o Mundo e você vai achar esse livro em português e ele vai chegar para você na sua casa. Porque se você mora nos Estados Unidos, com certeza você tem Amazon Prime. Eric, como saber o que orar e como orar por Israel? Cara, essa é uma ótima pergunta. E para isso nós preparamos um devocional de 21 dias. Né? Nesse devocional, você vai ter textos bíblicos, um texto que vai te abrir o entendimento e uma pequena oração para você poder começar. E você pode fazer aquela oração e, a partir daqui, você pode continuar com suas próprias palavras. Essa, para mim, é a melhor dica. Esse devocional, ele serve como se a gente estivesse colocando rodinhas na sua bicicleta, onde você começa a pedalar e quando você embalar, você tira a rodinha e continua andando. hop.com/store lá tem muito livro bom. Você vai encontrar O Único Rei, Quando o Judeu Governar o Mundo, Israel e a Grande Comissão. Se você não achar lá, você pode também ir na loja da Impacto. Fale um pouco sobre a turma que vai abrir no Help You em português. Cara, nós estamos trabalhando para, em agosto de 2023, agora, né, nos próximos meses, a gente está recebendo aqui dezenas de brasileiros. A procura está sendo muito maior do que a gente podia imaginar. E, cara, a ideia é, tudo que o iHop KC a gente disponibilizar isso em português. E a gente está trabalhando para construir essa realidade durante os últimos 1 ano e meio. E tem sido uma jornada e tanto. E
o que a gente está esperando é que quando os alunos cheguem aqui, a gente consiga treiná-los na Bíblia, no lugar de oração, que eles possam começar a fazer turnos em português e assim a gente consiga transmitir e inspirar ainda mais a igreja brasileira. A gente, no IHOP-U, quer treinar líderes no movimento de oração, né? A gente vai transmitir os turnos em português, mas não só isso, né? Nós vamos fazer muito mais atividades aqui com os nossos alunos que estão vindo estudar no IHOP-U. Quando vai ser a data do intensivo? Bota no link aí, ou no chat. A data do intensivo vai ser 24 a 8 de abril de 2024. E só, né, no lançamento agora, nós temos um ingresso super cedo, né? E se você adquirir esse ingresso, você ganha uns 50% de desconto. Se você ainda não tem visto, deseja vir para Kansas City, a melhor maneira é se preparar para o intensivo de fala portuguesa. Vamos lá, galera. Como os judeus messiânicos estão engajados nesse tipo de jejum e oração? Tem algum modelo de orações para a igreja que vai começar a participar dos turnos? Mais uma vez, o nosso modelo devocional que você pode baixar de graça no app da base. A gente tem, né, diversas casas de oração em Jerusalém que estão participando, né, que estão envolvidas. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou te mandar um link que é pentecost2023.org. pentecost2023.org. Esse link aí, lá embaixo dele, você vai ver as casas de oração no Brasil, em Israel, que estão envolvidas. A Val Dizoscope está fazendo um estudo sobre o assunto. Sim, ela está fazendo um estudo incrível sobre o Cântico dos Cânticos. Ler o livro de Romanos durante o jejum é válido? Certamente, querido. Certamente. Faça isso. 1000 Anos com Jesus é um bom livro para acompanhar esse tempo de jejum? Sim. Vai encher você de inspiração para ver o reino de Deus na terra como no céu, sem dúvidas. Acredito que após o jejum haverá um renovo na igreja, na compreensão de Israel? Certamente. Da mesma maneira como 20 anos atrás o Mike Bickle introduziu na mesa uma conversa global sobre oração e sobre o fim dos tempos, Deus está também introduzindo neste momento o assunto Israel nessa conversa. Então, não é só mais oração e fim dos tempos. É Israel também. E a gente está cada vez mais chegando perto da profundeza, da profundidade do coração de Deus. Deus vai despertar a igreja brasileira para isso. Podemos esperar um avivamento em Israel durante ou depois desse tempo? Certamente irá. Aquilo que aconteceu em Atos 2 vai acontecer de novo, na cidade de Jerusalém, de acordo com Zacarias 12, versículo 10. O Espírito vai ser derramado como em Joel. Como ajudar a minha comunidade a ver a importância de Israel? As pessoas disseram que não faz sentido orar por Israel. Existem muitos pedidos da nossa comunidade, muito mais da nossa oração do que Israel. Cara, se Deus não despertar o coração das pessoas, acho que não existe nada que a gente possa fazer. Com o tempo, talvez, Deus pode ir lá e abrir o coração das pessoas, mas sem atropelar os processos, Deus vai chamar a atenção da sua igreja de um jeito ou de outro. Poderia falar do envolvimento de outras nações nesse jejum de 21 dias? Cara, todos os dias, Mike Bickle tem uma reunião com dezenas de pastores, centenas de pastores. Ontem, ele reuniu com 1.600 igrejas no Japão. Você tem noção do que é isso?
1.600 igrejas no Japão. Eu participei da logística, da organização dessa reunião, e é absolutamente assustador como esse assunto está alcançando tanta gente. No site global, no hub global, né, de Isaiah62fast.org, lá a gente tem o conteúdo do jejum traduzido para quase, eu acho que talvez mais já de 100 línguas. 100 línguas. É absurdo, absurdo. E a gente acredita que o envolvimento dos gentios nesse jejum, com o passar dos anos e os judeus ficarem sabendo que em 2023 100 milhões de pessoas oraram e jejuaram por Israel, e quando eles olharem o site Isaiah 62 Fast, terem lá centenas de línguas, 100 línguas comprometidas com isso, eles vão falar assim: uau, esse povo comprometido com a gente, orando por nós. E eu acredito que isso faz parte da plenitude dos gentios. Esse movimento de Deus é um sinal de que a plenitude dos gentios está chegando. Esses livros estão em versão Kindle? Sim, esses livros estão em versão Kindle. Só você pesquisar no Amazon. Vamos realizar na igreja. Podemos estar transmitindo pelo YouTube nosso turno de oração? Óbvio. Manda ver, galera da Lagoinha de Mós, em Portugal. Transmita. Deus te abençoe. A cidade, foco, é Jerusalém? Sim. Mas toda a nação de Israel e o povo judeu também espalhado pela terra. Onde podemos acessar a gravação de hoje? Não sei. Victor, o livro do Quando um Judeu Governar o Mundo está incluso no Kindle Unlimited? Sim. O que seria Hub? Que os colegas comentaram. Hub é uma igreja ou ministério que se disponibilizou para ser um lugar onde outras pessoas da sua cidade ou região podem se encontrar presencialmente para orar. Então, por exemplo, em Florianópolis, o F-Hop vai estar mobilizando, acho que 10 horas de oração todo dia. Então, se você mora em Florianópolis, na região, você pode ir para lá. Por exemplo, em Vitória, lá na base, na minha igreja, as pessoas, a gente vai estar mobilizando todos os dias um determinado horário. Você pode se encontrar. Então, um hub é uma igreja ou ministério, um ponto de encontro para pessoas daquela região poder orar. Se alguém tiver aqui do Colorado, fala com o Anderson aí, ó. O Anderson é meu amigo lá de Colorado. É preciso ser um hub para participar do jejum? Não. Você não precisa ser um hub, mas você pode ser um hub. Orava apenas a bênção sacerdotal de Números, quando falava em Israel. Bom ver esse propósito maior por meio do devocional. Obrigado. Valeu, Priscila, minha prima. Rose, esse jejum foi divulgado na Europa? Sim. Estou mobilizando um grupo aqui na Espanha, mas não vi ninguém falando no tema. Estou usando uma página da Colômbia. Sim, a gente tem bastante gente em Portugal. Eu mesmo, na semana passada, sentei com 50 pastores de Portugal e Espanha. Nosso principal hub na Europa, ou em Portugal, seria a Igreja Casa do Leão, em Lisboa. Orar baseado em Jeremias 31 também é válido? Absolutamente sim. Temos um número estimado de quantas pessoas participaram do jejum até agora. A gente não está mais contabilizando, mas faz a seguinte conta. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja no Brasil de mais ou menos 150 pessoas. A gente está mobilizando essa galera. Então, a gente soma 150. Aí a gente tem o Douglas, do Dizascope, que ele alcança, sei lá, 5 milhões de pessoas nas redes sociais. A gente pega esse número, bota, tipo assim, uns 10%, que de repente vai ouvir, né, a mensagem e se comprometer, e a gente chega em 250 mil pessoas. E assim por diante. A gente está somando igrejas,
ministérios, alcance online das pessoas e dos ministérios. E a gente certamente está passando só no Brasil de 1 milhão de pessoas. Só no Brasil. Fora ontem a reunião do Mike Bickle de 1.600 igrejas no Japão, fora todos os líderes da América Latina, fora os televisão da Romênia, fora, sei lá, 4 reuniões por dia com 100 pastores que o Mike Bickle tem. Muita gente, muita gente. Certamente passamos de 5 milhões de pessoas no mundo inteiro. Obrigado por facilitar tudo para esse jejum. Sinto uma graça e uma unção tremenda para divulgar e criar grupos no Brasil. Deus te abençoe, Rose. Sara, uma ideia que tivemos aqui em Curitiba foi imprimir a apostila dos 21 dias para o nosso staff e meditarmos juntos. Faça isso. Também em nossa reunião de estudo, vamos trazer juntos assuntos referentes a Israel. Faça isso. O consulado não está marcando entrevista a tempo para agosto. Então, para você vir em agosto, você tem que vir com visto de estudante, não visto B1, B2. Você não pode vir para cá sem antes ser aprovado pela escola e sem trocar o seu visto no Brasil, ok? Rogério, você precisa fazer o processo de admissão da faculdade. Não venha com visto de turista para mudar aqui de jeito nenhum. Tem hub em Minas Gerais? Tem, cara. A gente tem aí o BH Hop, do meu amigo que esteve aqui agora, esses dias, Arnaldo, aí em Belo Horizonte. Asher Trader, o pessoal da Ticum, também está participando desse jejum? Imagino que sim. Não vi nada deles ainda, mas imagino que sim. Ele é amigo pessoal do Mike. Vamos lá, galera. Muita pergunta, hein? Quando o judeu governar o mundo, ou Israel e a grande comissão para ler esse jejum, qual você indicaria mais? Cara, quando o judeu governar o mundo, eu acho. E também o único rei. O site de jejum não está liberado para novos cadastros de hubs. É verdade, a gente fechou porque faltam 3 dias para começar o jejum, 4 dias para começar o jejum. E se você não é um hub até agora, dificilmente você vai conseguir mobilizar a galera da sua igreja a tempo. Por isso. Eduardo Mouro, por acaso, você tem relações de quais igrejas e cidades no Brasil estão fazendo hub? Sim. É só você entrar em jejumisaías62.com.br. Lá tem a lista de todos os hubs do Brasil. A gente vai organizar esses hubs por região em breve, né, no site. Vai ser disponibilizado um material explicando o jejum? Sim. Você pode entrar agora mesmo em jejumisaías62.com.br e lá tem todas as informações que você precisa. Aqui no Brasil, o que o senhor espera depois de jejum? Eu espero que o assunto de Israel e do fim dos tempos volte a ser uma pauta importante para a igreja. E eu acredito que tudo isso tem a ver também com a retomada do livro ou do vídeo, do filme, deixados para trás, ser lançado agora. Tudo isso é Deus levantando esse assunto. Tem hub em Curitiba? Tem. Tem hub em Curitiba. E o hub de Curitiba qual que é o hub de Curitiba? Tem vários, né, cara? Muita pergunta sobre onde tem hub. Fala sobre o site, a gente já mata tudo isso. Ok. Se você tem dúvidas sobre o hub, entra em jejumisaías62.com.br. Lá tem todas as informações sobre a igreja. Beleza, Joyce? Bem-vinda, Flor. Vocês vão fazer algo específico para o último dia do jejum? Sim. Nós vamos fazer uma transmissão global. E o F-Hop vai ser o ponto de referência do Brasil. A gente vai passar para televisão, emissoras de TV, canais do YouTube, quanto é lugar do mundo inteiro. E o F-Hop vai ser o representante brasileiro. Vai ser espetacular. Gente, a gente acabou de responder 62 perguntas. E eu acho que a gente está de bom tamanho já. A gente vai tentar disponibilizar essa gravação em algum lugar, em breve, para que pessoas possam assistir, mesmo que perderam.
Mas a gente vai encerrar agora, beleza? Quero orar por você. E aí, então, a gente vai estar liberado. Pai da glória, eu te peço para que o Senhor ilumine o entendimento desse povo e que o Senhor nos dê sabedoria e revelação sobre como devemos nos envolver com aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Eu peço para que o Senhor nos inspire a amar aquilo que você ama. E eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos ver a glória e a riqueza do seu plano para a cidade de Jerusalém, para o povo judeu. Senhor, libera o teu espírito sobre cada pessoa aqui conectada, sobre cada grupo aqui envolvido, sobre cada hub no Brasil, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Deus, libera graça para que nós possamos orar e não te dar descanso durante esses 21 dias nesse assunto. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, levanta a igreja brasileira no lugar de oração. Eu te peço. Amém e amém. Galera, é isso. Se você ainda não fez a sua inscrição para o intensivo português, né, está disponível, né? E se você fizer a sua inscrição agora, você vai pegar um super desconto. É isso. Deus te abençoe e qualquer dúvida, a gente vai estar aí pela internet respondendo dúvidas. Deus te abençoe. Tchau, tchau e até a próxima.